Alô pessoal, vamos a uma aula, mais outra aula. Essa aula é bem interessante, uma coisa que é difícil até achar na internet, que eu vou trabalhar com front-end. Por que é difícil? Porque o padrão do Visual Studio é trabalhar com Bower, né? Ou Jack Bauer. E não é o caso, e ele está sendo descontinuado, né? Você pega Angular, React, Native, React, assim por diante, Vue, todas essas framework front-end, eles trabalham, então recomendo trabalhar com um carinha chamado Webpack. O que é o Webpack? Olha aqui, o Webpack, o site para vocês analisarem, basicamente ele não é só um empacotador, mas também ele é um compilador, um transpilador, ele cria todos os seus recursos e minimiza vários recursos, não tem como falar. Seria uma aula só de Webpack, é muita coisa em Webpack, e não é o nosso objetivo agora, tá? Para você ter uma ideia, tem uma aplicação que eu deixei até aberto aqui, olha o tanto de recursos que eu estou utilizando, que sobrecarrega meu servidor, né? Por causa de CSS, por causa de JavaScript. Não seria interessante a gente concentrar tudo em poucos arquivos, né? Imagina se essa minha aplicação, a cada chamada, buscar tudo isso lá no meu servidor é complicado, pode sobrecarregar, como falei. Tem gente que utiliza CDN, né, para sobrecarregar, em vez do meu servidor, sobrecarregar o servidor dos outros, bem legal isso aí. Só que isso é um pouco ruim para aplicações que você queira trabalhar offline, né, você quer ter contigo. Então hoje realmente o Webpack é a solução. Não é só a solução, é o que está sendo utilizado mesmo, né? Bem, para você trabalhar com Webpack, você tem que estar instalado o Node, né? Então, o Node é um pré-requisito para você instalar. Você vai lá no Node.js, baixa e instala. Uma coisa bem interessante também é você instalar algumas extensões do Visual Studio. Um que eu utilizo bastante é esse Open Command Line. Quer dizer, em qualquer lugar do meu aplicação, eu posso clicar aqui Open Command Line, abrir um command, abrir o PowerShell e assim por diante. Eu já abri um PowerShell, está aqui. Para saber qual Node está instalado, está aqui o último Node que eu instalei, né? E agora vamos começar a configurar o meu front-end. Primeiro, vou adicionar um item, npm é o padrão, package.json. Vou adicionar esse package.json, tá? Ele é aqui que vai definir todas as dependências front-end da minha aplicação. A gente vai começar a trabalhar passo a passo, um a um, dessas dependências, tá, gente? Bem, agora a primeira coisa que a gente vai precisar é instalar o Webpack. Não me pergunte por quê, mas às vezes que eu tentei instalar o Webpack com o Visual Studio aberto, com o aplicativo aberto, deu problema. Então eu vou fechar ele e vou aqui no diretório da minha aplicação, loja web, né? E instalar o Webpack. npm Webpack -save del, porque é a questão de instalar a dependência como desenvolvedor. E ele vai começar a instalar o meu Webpack, tá? Não esqueça, se você estiver trabalhando atrás de um proxy da sua empresa, você tem que configurar seu Node para trabalhar com esse proxy. Então, na internet você tem alguns códigos aí que mostram como instalar o Node por trás de proxy, o Git também por trás de proxy, essas coisas todas. Então vamos esperar um pouquinho aí, que ele já vai instalar. Então preciso instalar o CLI do Webpack, essa versão CLI. Está aí instalando uma versão Webpack CLI também, para ficar tudo ok aqui no nosso projeto. Pronto, o WebCLI também foi instalado. Agora vamos abrir novamente nosso Visual Studio, tá? Então, direito do mouse, loja CFNet. Ok, vamos abrir aqui ele. Perceba que agora o nosso package.json, ele tem duas dependências, o Webpack e o Webpack CLI. Ele já instalou as últimas versões disponíveis no mercado. Inclusive tem alguns problemas no Webpack versão 4, tem alguns casos que a gente precisa mudar para o anterior, mas vamos trabalhar com 4 mesmo, que é a última versão. Bem, agora vamos entender como é que funciona o Webpack? Vamos lá, gente. Bem, o Webpack, primeiro, quando eu coloquei esses dois
essas dependências aqui no package.json, tudo que eu vou instalar aqui, tudo que eu precisar de jQuery, Bootstrap, vou colocar tudo por aqui, tá? Ele criou agora um diretório chamado npm, web, que dá os dois pacotes clientes, né, do front-end já instalado. Agora, o que significa? Vamos dar uma olhada na estrutura de diretório, tá? Abrir no explorador de arquivos. Nossa, olha o tanto de diretórios que ele instalou aqui, né? Tem muita coisa já instalada. Ele criou, na verdade, dentro do seu loja web, um carinha chamado Node Modules, né? Ele não está dentro do WWRoot, interessante, ele não é visível, então é uma coisa que está por fora do WWRoot. Por que WWRoot? Tudo que tiver aqui dentro vai ser visível lá pro seu na web, né? Então o WWRoot é público, vamos dizer. Então ele não está dentro do WWRoot, ele está fora desse Node Modulo. Começa por aí, bem interessante isso aí. Eu já fiz algumas alterações. Não sei se vocês perceberam, eu tirei o MVC, eu tirei então o diretório, apaguei o diretório model, apaguei o diretório view e apaguei o diretório controller. Eu vou concentrar apenas no pages. A gente vai fazer o projeto todo em cima de pages, acho que vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. MVC já é um assunto que já tá batido, vocês já podem assistir nos meus fundamentos de ASP.NET Core, mostra muito bem como criar páginas MVC, e eu vou concentrar agora aqui no pages. E eu coloquei aqui dentro do pages não só o sobre, mas o index.contato. E lá no index.contato eu criei um título, IndexRazor, que é a minha página index, e um div, né? E para mostrar o Webpack, eu mostrei aqui, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Tem um script chamado app. Primeiro, olha aqui um detalhe. Antes eu tinha um JS e um diretório JS e MG. Agora apaguei, só coloquei um diretório source. E tem o meu app. O app, ele é um comando, né? JavaScript puro, sem ser jQuery, onde ele vai buscar um elemento chamado div1 e colocar colocar um texto que vai vir do getText. O getText, ele é um outro arquivo JS, né, lib.js, onde tem todas as minhas funções do JavaScript. E esse getText vai ser o quê? Dados da função, vai aparecer esse texto aqui. Se eu mandar executar, né, tá aqui, opa, desculpa, não vai aparecer nada. Por quê? Eu preciso que as duas aplicações, os dois arquivos JS sejam referenciados. Vou botar o lib agora aqui. Agora sim, se eu mandar dar atualizar, ele funcionou. Quer dizer, por padrão, o JavaScript não entende essa dependência. Ele não sabe que o app.js, mesmo chamando a função getText, ele precisa do lib.js. Ele não tem essa capacidade. E o Webpack vai nos dar essa capacidade. E a gente vai configurar o Webpack agora, tá? Primeira coisa, eu não vou usar mais esse carinha. Legal. Fechou, não vou usar mais ele. Eu quero um único ponto. No source, eu tenho um app, eu tenho que compilar os dois, não é bem compilar, vou criar um bundle desses dois arquivos em um lugar. Lá no package.json, eu vou criar uma seção chamada scripts. Então, nessa seção script, Webpack, quer dizer, agora estou rodando o Webpack, no modo desenvolvimento, eu vou pegar um arquivo chamado app.js e vou criar uma saída lá no diretório chamado dist, não tem esse diretório ainda, né? E um arquivo chamado bundle.js. Poxa, legal. Esse dev é o nome que eu dei para o meu build. O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou aqui no meu loja web aqui e vou dar um npm run o nome daquele cara, o dev, né? O que ele vai fazer? Ele vai compilar o meu app.js, compilou, e criar um bundle.js. Esse bundle.js, gente, ele já tem tanto o app quanto ele tem tudo aqui dentro. E lá no teu index, agora, eu não preciso mais referenciar os dois arquivos. Só referencio o bundle. Ele já está compilado, bonitinho. No modo desenvolvimento ele fica visível, tá? Então tem bastante coisa aqui.
Tá compilado aqui, tá feito num único arquivo. Quer dizer, eu transformei dois arquivos em um único arquivo. Vamos ver como é que vai rodar agora? Opa, não está funcionando. Por quê? Eu preciso informar para ele, para aquele app aqui, que eu preciso de uma biblioteca onde tem o getStation. Então, eu vou colocar aqui um código chamado require_lib, fechou. Agora ele vai buscar os dois. Para esse código funcionar, eu preciso desse lib. Vamos rodar aqui novamente ele. Perceba agora que ele compilou dois objetos, não só o app e o lib, porque ele já sabe que eu preciso do lib para buscar esse getText. Ele criou um novo bundle e nesse novo bundle, vamos dar um... Agora funcionou. O próximo passo da nossa aplicação é adicionar o jQuery. Muita gente utiliza o jQuery. Vamos ver como é que funciona então esse jQuery. Vamos mudar o nosso HTML, nosso app aqui. Vamos criar um outro div. Esse div vai chamar div jQuery, quer dizer que ele vai ser preenchido por um jQuery. Para o jQuery funcionar, eu preciso habilitar o jQuery. Eu vou usar da maneira antiga, tá? Eu vou criar aqui um CDN, né? Não vou instalar nem nada, não vou dar um npm install ainda, né? Eu usar o CDN, quer dizer, quando essa minha aplicação rodar, ele vai lá no Google APIs, busca o jQuery min, já o minimizado, né? Minificado, e tenta rodar. Eu vou configurar o meu app.js, tá? Para ele preencher aquele div jQuery com esse texto jQuery. Até aí tudo bem. Eu vou aqui abrir o meu command line normalmente, eu tinha fechado, e executar aqui npm run dev. Ele executou e agora eu vou atualizar. Opa, aqui funcionou com JavaScript, é o div 1, ele preencheu com JavaScript. Esse aqui é o div 2, que é o div jQuery, que preencheu com jQuery. A questão é que ele não está sendo empacotado, o jQuery não está sendo empacotado no meu bundle. Eu poderia fazer isso? Poderia. Como é que a gente faz? Vamos deletar esse carinha aqui. Voltar ali para o meu PowerShell e colocar aqui, desculpa, npm install jQuery como dependência de desenvolvimento, e ele vai começar a instalar para você aqui. Ok, finalizou. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o nosso package.json. Olha o nosso jQuery instalado agora como dependência, né? Bem, não é só isso que a gente precisa, né? A gente precisa agora dizer que esse bundle ele vai junto com o meu jQuery. Eu preciso criar essa dependência do meu app para ele buscar o meu jQuery quando necessário. E como é que a gente faz isso? Dá um exemplo aqui. $require jQuery. Agora esse jQuery, eu preciso dele e ele vai ser, o alias dele vai ser esse $, né? Um padrão que a gente utiliza como jQuery mesmo. Salvo minha aplicação. Perceba que eu já não tenho CDN, tá, gente? Não tem, é como se eu não estivesse importando o jQuery. O que vai acontecer é que quando eu for criar meu executável, né, ele vai estar junto aqui no meu bundle. Inclusive esse bundle vai estar um pouquinho maior o tamanho dele. Então, voltando aqui, eu vou dar um npm run dev. Ele criou um bundle, né? E nesse bundle ele precisa do jQuery. E vamos ver se ele continua funcionando. Atualizou um pouco, demorou um pouquinho mais para atualizar, porque o arquivo do jQuery é um pouquinho maior. Vamos ver o tamanho desse bundle aqui. Botão direito do mouse, abrir no gerenciador de arquivos. Esse bundle agora tem 305K. Era diferente do outro que era bem menor. Para vocês terem uma ideia, vamos tirar aqui o require.js. Vou deletar, executar o bundle novamente. Há uma diferença de 4K, porque aqui está sem jQuery. Agora
eu coloquei o jQuery. E, e o meu bundle aumentou basicamente 301k aí para vocês. A questão agora é que a gente está fazendo tudo isso meio manual, né? Tem uma maneira de a gente criar, automatizar esse processo? Tem, né? Vamos criar um arquivo aqui, adicionar um novo arquivo, um novo item. Vai ser um JavaScript. E esse JavaScript vai chamar webpack.config.js. Opa, esse Webpack, agora tudo que o Webpack for fazer, tudo que a gente precisar configurar, a gente coloca aqui nesse webpack config.js. Bem importante, né? No diretório raiz da sua aplicação. E o que a gente vai fazer? A gente vai começar a inserir conceitos como plugin, loaders, etc, etc, etc. Agora, o que vamos colocar aqui, já existe um códigozinho pronto aqui no próprio site do Webpack, tem isso aqui, você apenas vai personalizar, onde eu crio duas constantes, o importante é esse constante Webpack, e eu vou exportar, eu vou criar um módulo onde vou exportar as seguintes configurações. Primeiro, eu defino a entrada, que é o meu app.js, a minha saída, que vai ser lá no dist, e já estou criando o plugin. Né? Um plugin onde eu tenho 3 alias, né? 3 sinônimos para o meu jQuery. Pode ser um $, pode ser um jQuery, pode ser o Windows jQuery. Quer dizer, eu posso colocar jQuery ponto, posso ser $, ponto, Windows jQuery ponto, ele vai funcionar. Legal. Lá no app.js, como isso aqui está no Webpack, ele está global. Então, qualquer arquivo JS que for criar, eu não preciso mais colocar require.js, né? Ou de jQuery. Fica bem mais fácil. Qualquer JavaScript, gente, está funcionando. E eu vou até excluir o jQuery aqui, não preciso mais do jQuery como CDN. Vamos salvei aqui e vou mais ainda. Aqui no meu package.json, eu não preciso mais falar da onde está indo e para onde vai. Só estou falando que é o Webpack menos Mode Development, quer dizer, eu não preciso mais dizer a entrada e saída, porque o meu Webpack config já diz qual é a minha entrada e qual é a minha saída. Então as configurações vão ficar agora no Webpack, tá, gente? E o package.json só vai dizer quais são os scripts de desenvolvimento. O script de desenvolvimento, desculpa. Então agora só precisamos fazer um novo Webpack. Eu vou compilar aqui no Webpack e está tudo ok. Não estou mais utilizando a estrutura que estava antes e ainda continua funcionando no meu jQuery, quer dizer, está tudo ok. Gente, o que eu fiz agora? Eu simplesmente coloquei o jQuery via Webpack e quando eu mando compilar ele compila tudo de uma vez só. Não só os meus JS que eu criei, o app.js como o lib.js, mas também ele compila dentro do meu bundle o meu jQuery como plugin. Ele passou a ser agora um plugin acessível em todos os meus códigos JavaScript. Muito bom, gente. Agora vamos falar um pouquinho dos loaders, né? Loaders é um recurso a mais que o Webpack nos dá. Vamos criar aqui um código JavaScript como exemplo. Novo item, JavaScript já está aqui. Eu vou colocar o nome dele de lib.es. ES6 é o ECMAScript 6. É um JavaScript bem melhorado. Ele tem classe, tem características, tem métodos mais definidos, parece orientação a objeto mesmo. E é quase tão bom como TypeScript. O TypeScript seria uma outra aula específica. Mas está aqui. Eu criei esse libs6 e vou criar um pequeno código JavaScript. Esse código JavaScript, olha aqui como é que ficou diferente, tá? ES6lib, ele tem um construtor dado de uma classe ES6 e eu tenho um método que vai retornar dados desse construtor. Olha, legal, gente.
classe, a gente está trabalhando em orientação a objeto com JavaScript. Só que o JavaScript não é orientado a objetos. Por padrão, ele não é orientado a objetos. O que eu posso fazer? Eu posso adicionar um loader que me permite traduzir de forma simultânea tudo que for ECMAScript 6 para JavaScript. Assim como posso adicionar um loader que pode traduzir um TypeScript para JavaScript. Fica bem interessante, quer dizer, nosso Webpack vai começar a ficar mais rico, tá? Então vamos preparar nossa página, vamos criar um outro div aqui, div id igual a div es6, fechou. Aqui agora eu vou modificar meu app.js para criar um objeto baseado na classe s6lib, vou criar um objeto, e o div s6 vai ser preenchido com o método getData desse objeto, bem orientado a objetos. Só tem um probleminha, se eu for executar isso, ele não vai entender, ele não entende ECMAScript 6. Por padrão, o JavaScript não entende isso aí, tá? Quem vai entender então? Existe um módulo front-end chamado Babel, que ele faz justamente a compilação de um ECMAScript 6 para JavaScript em várias versões, etc, etc. Então vamos instalar ele. Para instalar, npm install, Babel Core, Babel Loader, Babel Preset Env. Então eu estou instalando 3 pacotes ao mesmo tempo, né? E dou um Enter para ele começar essa instalação aí no nosso projeto. Finalizou a instalação, legal. Vamos dar uma olhada como é que está. Sim, para todos. Ele deu uma. Eu estou pedindo para atualizar. E o meu package.json já tem o core, o loader e o preset env. Quer dizer, eu estou com os 3 dependências que eu acabei de instalar no meu projeto. E agora eu preciso adicionar esse Babel no meu Webpack Config. Eu preciso colocar agora um loader. Os loaders, gente, para colocar ele, eu vou criar um carinha chamado rules. E como é que eu vou adicionar esse loader? Vírgula, eu vou criar um módulo, como falei, o rules aqui dizendo tudo que for JS, ele vai usar um loader chamado Babel Loader. Simples assim, né? A partir de agora, ele vai conseguir compreender o meu ECMAScript 6 na minha aplicação. Agora, para finalizar, lógico, né, para esse loader funcionar lá no meu app.js, onde eu tenho a utilização dessa classe slib, eu tenho que importar esse loader, quer dizer, o ponto de entrada é o app.js, né? Você fala que o ponto de entrada é o app.js aqui, app.js. Agora, tudo que ele referenciar, o libs6, ele vai fazer o bundle a partir dele. E, além de fazer o bundle, ele vai conseguir traduzir o que era ECMAScript 6 para JavaScript. Fechou. Agora vamos fazer a compilação. Estou compilando aqui agora. Perfeito. E vamos atualizar a minha página. Está aí, Data from ES6 Class. Está aí, então, o nosso Babel instalado no nosso projeto ASP.NET Core. Tem mais. Vamos continuar. Instalado o jQuery, instalado o Babel, vamos agora instalar o Bootstrap, tá? O Bootstrap, por si só, ele utiliza um carinha chamado Popper para funcionar. Então nós vamos instalar esse Popper. Como faz? Vamos lá. E agora vamos instalar o Bootstrap, né? Depois de instalar o Popper, vamos instalar aqui o Bootstrap. Tá aí a instalação do Bootstrap. Até deixei aqui para vocês darem uma olhada. Ok. Feito o Bootstrap. Quando chegar aqui, ele vai pedir para recarregar, sim para todos. Está aqui o Bootstrap instalado também. Então nós temos aí os 2 pacotes instalados que a gente vai precisar. Além disso, eu preciso de um outro loader. O loader porque o Bootstrap ele é composto de componentes JavaScript e precisa também de componentes CSS. Então, eu preciso de um loader
para carregar o CSS e eu poder colocá-lo dentro do meu bundle. Então vamos lá. Eu vou instalar agora o CSS Loader. Agora vamos lá no CSS Config, tá? Onde a gente vai criar aqui, a gente vai adicionar o nosso CSS Loader. Perfeito. O que ele vai testar agora? Se for um arquivo CSS, ele vai utilizar o CSS Loader. Muito bom. Agora, para vocês perceberem como funciona o CSS Loader, eu vou criar aqui um diretório chamado CSS, adicionar nova pasta, CSS, e eu vou criar aqui um arquivo CSS, adicionar novo item, vamos ver se ele acha aqui, folha de estilos, site.css, vou botar em minúsculo, para criar um padrão, site.css, e eu vou falar aqui site CSS, ele tem uma cor red. Perfeito. Lá no meu index, eu vou adicionar esse meu CSS. Novamente, eu estou fazendo uma referência ao CSS. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Ficou vermelhinho. Mas eu quero o meu CSS no meu bundle. O certo não é colocar ele no bundle também? Então vamos lá como fazer ele lá no bundle. Eu excluo ele aqui, não vou mais utilizar ele aqui, não estou mais usando o CSS, ele vai estar aqui dentro do bundle. Ele é o único arquivo que eu vou estar importando, né? Estou empacotando tudo isso dentro do bundle. Lá no webconfig já tem um CSS Loader. Eu vou colocar o Popper, que o Popper ele é utilizado aí, não só o Bootstrap, com vários outros produtos. Eu vou colocar ele aqui dentro do plugins, tá? Vírgula. Eu adicionei o Popper aqui como sendo plugin da minha aplicação. Mas para ele importar o Popper, a questão é para ele, mas para ele importar o CSS que eu acabei de criar aqui, né, eu acabei de criar esse CSS para importar, lá no app.js, não estou importando o lib, não estou importando o libSS, eu também vou importar o CSS. Então eu vou dar um import site.css, está lá no meu site. Ok. Vou compilar. Opa, perceba que agora ele está processando vários arquivos, o site CSS, o app CSS, o JS, o libJS, e tudo isso colocando dentro do bundle. Vamos colocar, dar uma olhada. Está todo mundo aqui, inclusive o CSS, quer dizer, o CSS dentro do JS, bem interessante. Agora vamos mudar a nossa aplicação. Ops, não funcionou. Isso porque o Webpack não está interpretando o elemento style. Para ele interpretar esse elemento, a gente vai ter que instalar mais outro carinha aqui. Nossa, olha o tanto de coisa que a gente está instalando, né? E não é só instalar, deixar bem claro. A gente vai agora modificar, a gente tem que configurar o webconfig para ele também, não só dar um loader, mas também utilizar o style loader também. Vou colocar aqui antes do CSS loader. Então o que ele está fazendo? Ele além de estar empacotando o CSS em um único arquivo, ele vai interpretar também a tag style para poder funcionar na nossa página. Ok, vamos compilar agora nosso novo projeto. Compilando para o nosso. Sempre quando faço o npm run dev, estou compilando apenas o front-end, deixar bem claro. Não estou compilando, não estou dando play aqui, que eu estou compilando lá para lá do servidor. Isso tudo só front-end. Minha aplicação está C#, está aqui em offline ainda. Estou trabalhando apenas front-end. Ok. E agora sim, o que é que significa? Eu empacotei dentro do meu, tá vermelho, né? Então o que eu fiz? Eu empacotei dentro do bundle, né? Não só o CSS que eu quero, mas empacotei também
como posso dizer, mecanismo para ele entender o style. Então, quando eu tiver um style aqui, no caso, site. Esse que eu estou precisando, é um estilo que eu estou utilizando, ele vai entender esse style, tá, gente? Agora vamos dar uma olhada no nosso bundle, qual o tamanho dele? Nossa, 331K. E isso que ainda não inseri o Bootstrap. Como é que eu faço agora para inserir o Bootstrap? Já tá funcionando o loader do CSS e o loader do Style. Eu importo ele aqui. Importo inclusive antes do site CSS, a questão de ordem, né? E vamos compilar novamente. E vamos ver agora o tamanho do nosso JS, como é que vai ficar. Voltando, 475K, quer dizer, o meu bando JS tem quais estruturas? Vamos aqui abrir. Nosso bundle JS, ele tem aqui o app, o lib S6, tem o site CSS, tem um jQuery JS e tem agora tanto o bootstrap.css como eu posso também colocar o bootstrap.js e assim por diante. No caso, só estou importando o CSS do Bootstrap, porque a gente vai trabalhar com Bootstrap a partir de agora, né? Quer dizer, a partir da próxima aula. Então, perceba o que eu estou fazendo. Eu estou criando aí um bundle muito grande, empacotando todos os recursos da minha aplicação. Eu posso empacotar imagem também, tá? Eu tenho que ter um image loader. Eu posso estar empacotando um bocado de coisa dentro de um único arquivo. Vantagens, como falei, vantagem quando eu carregar o arquivo, ele pode estar offline, carrega uma única vez, não sobrecarrega o meu servidor com chamadas HTTP. Então tem umas vantagens aí e desvantagens também, né? Mas o padrão hoje é você empacotar tudo dentro da sua aplicação e levar lá para o seu cliente e utilizar. Agora, finalizando nossa aula, já está muito comprida, muita coisa de Webpack. Realmente tem muito mais para falar, mas isso aqui é o essencial. Eu fechei todas as janelas, deixei prontinho. E a gente vai falar no carinha chamado Hot Module. Hot Module é o seguinte, não sei se vocês perceberam, toda vez eu tenho que dar o npm run para compilar o front-end. Isso aí pode ser desgastante para quem é dev, né? Antes de testar npm run, né? Isso não é legal. Seria interessante um mecanismo de que, se eu modificasse qualquer um desses arquivos, ele se autocompilasse e já testasse, né? Como se fosse a quente. Para isso funcionar, eu preciso instalar dois módulos, tá, gente? O primeiro módulo, vamos colocar aqui, é o Webpack Hot Middleware, ASP.NET Webpack. Esse aí que vai ligar o Webpack ao ASP.NET. Legal. Ok. Instalei os dois. Agora eu preciso ligar o meu ASP.NET com o Webpack. Eu vou colocar aqui, dentro do ambiente de desenvolvimento, eu vou criar o seguinte comando. Use Webpack Dev Middleware, né? Ele utiliza esse Webpack Middleware Options, né? Que eu quero Hot Module Replacement igual a true, meu inglês está ótimo agora, né? Mas perceba que ele já adicionou esse ASP.NET Core Spa Service Webpack. Então isso aqui, a partir de agora, tá ok. Eu fiz um probleminha aqui. Quando eu trabalho com Hot Module, eu tenho que publicar, eu tenho que deixar o bundle público, né? Então, eu esqueci esse barrinha, já tinha colocado desde o início, mas vamos colocar essa barrinha. E um outro detalhe também, eu quero excluir, né? Tudo que for JS você vai compilar, não é essa a intenção, tá, gente? Vamos tirar quem é do Node Modules, quer dizer, tem tanta coisa aqui dentro, né? Nessa dependência, tem tanta coisa aqui no npm que a gente já colocou, e eu não quero que o loader fique olhando aquilo ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui o exclude Node Modules. Então, tudo que ficar aqui dentro do Node Modules, ele vai excluir. E agora, lá no meu app.js, a primeira parte estou importando tudo, né? Importo o Bootstrap, importo meu site CSS, importo minha biblioteca JavaScript, importo minha biblioteca ECMAScript 6,
Ah, agora, esse meu app tem que eu tenho que ele tem que ficar escutando, vamos dizer, todas as alterações. Então ele vai aceitar o módulo hot. Ok. Então, a partir de agora, a nossa aplicação ele vai escutar em modo quente todas as alterações que a gente fizer na nossa aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer é o npm run dev. Vamos ver se vai funcionar aí, né? Coloquei. Eu vou compilar minha solução para ter aquele... Eu modifiquei o meu código C#, então tem que compilar, né, atualizar. E vou atualizar minha aplicação, quer dizer, eu rodar minha aplicação sem home/index. O que eu quero dizer aqui? Vamos mudar aqui para o lado. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que se eu mudar qualquer coisa, por exemplo, aqui no lib, dados da classe SC atualizado. Se eu mudar aqui, ele deveria aparecer aqui. Só que tem um detalhezinho, ele não funciona com Edge. Até agora a gente está trabalhando com Edge. Gente, se a gente está trabalhando com front-end, pelo menos na parte de desenvolvimento, vamos utilizar o Chrome, que ele tem muito mais ferramentas. Então eu vou fechar o Edge e vou abrir uma janela do Chrome aqui. Vou achar a janela do Chrome, vamos abrir, né? E abrir o Home Index. Aqui já está atualizado, quer dizer, eu modifiquei, não precisei compilar o GS. Eu vou salvar. Vamos ver se ele vai atualizar aqui, essa atualização aqui. Nossa, eu não compilei e ele atualizou. O que está acontecendo? Vamos inspecionar aqui. Ele aparece que, olha, tem um bundle, ele está habilitado a HMR, né? É o que vai escutar aqui. E toda vez que alterar, novo, ele vai fazer uma compilação. O app está atualizado, ele vai recompilar o meu módulo, ele vai compilar e já vai atualizar aqui. Então, qualquer coisa que você fizer na sua aplicação, ele vai atualizar. Dá uma olhada aqui para Blue. Atualizando, compilando e Blue. Então, todo o meu ambiente ele vai compilar em tempo de desenvolvimento. Isso é uma ferramenta poderosíssima. Quer dizer, a partir de agora, quando está tudo configurado, se eu mexer no meu JavaScript, no meu TypeScript, no ECMAScript, se eu atualizar uma imagem, se eu atualizar um CSS, se eu fizer qualquer coisa, ele vai recompilar a minha solução lá no cliente, né? Vai recompilar minha solução lá no front-end, só front-end, não está recompilando a solução C#, está recompilando apenas o front-end e vai atualizar aqui para você. É um recurso muito, muito bom mesmo para a gente utilizar. Pois é, gente, uma aula longa, eu tive que dar várias paradas aqui, né, a gente teve que ajustar. Realmente trabalhar com ASP.NET Core Webpack não é nativo, espero que nas próximas versões a gente tenha isso aí de maneira mais nativa, mas a gente vai continuando e a gente vai mostrando o que é de melhor aqui no nosso ambiente. Até a próxima!